tarde a todas e todos. É com imensa alegria que a gente começa esse novo debate. O meu nome é Saul, sou servidor daqui do Consórcio da Amazônia Legal. Convido todos e todas a participarem desses diversos eventos. São mais de 60 painéis que o consórcio está proporcionando, com diversas reuniões também bilaterais. E a gente espera muito que vocês compartilhem, divulguem as atividades daqui do consórcio. Para a gente é bastante importante, significativo ter a participação e a gente conseguir ter essa maior capilaridade, fazer com que esse evento não fique restrito aqui à COP, mas que a gente consiga atingir toda a população, principalmente os amazônidas. E agora eu vou passar a palavra para a Joana Chiavari, que é a moderadora e coordenadora desse painel Seguindo a Trilha do Dinheiro, Restauração Florestal e o Futuro da Amazônia, da Climate Policy Institute da PUC-Rio. Obrigada. Boa tarde, queria dar as boas-vindas a todos e a todas para esse evento, Seguindo a Trilha do Dinheiro, da Restauração Florestal. Meu nome é Joana Chiavari, sou do Climate Policy Initiative, uma organização de pesquisa vinculada à PUC do Rio de Janeiro. A gente faz análise de políticas climáticas e análise sobre financiamento climático. E queria cumprimentar todos os palestrantes presentes, agradecer pela disponibilidade, porque eu sei que a agenda de todos está super corrida, todo mundo pulando de um evento para o outro. O mesmo a todos que estão aqui nos assistem. E quero ter o privilégio também de apresentar os nossos palestrantes. A gente tem o Raul Protásio, secretário adjunto de Meio Ambiente e Sustentabilidade da SEMAS do Pará. A Juliana Santiago, vice-presidente executiva da Leaf Coalition, a Fernanda Garavini, chefe do Fundo Amazônia, e o Giovanni Marques Rosa, coordenador de monitoramento e regularização ambiental rural da SEDAM de Rondônia. Então, agradecer a presença de todos. Queria falar algumas palavras, só antes da gente começar, um pouco de contextualização para esse debate, porque lá no CPI a gente publicou agora, muito recentemente, um panorama de financiamento climático para uso da terra no Brasil. E olhando, assim, mapeando o que seriam, quantificando os fluxos climáticos, né, para a área de agropecuária e florestas, que estão alinhados com objetivos climáticos entre os anos de 2015 e 2020. E o que a gente identificou é que o setor de florestas ele recebeu 25% dos fluxos que a gente conseguiu mapear no período. E que isso correspondeu a cerca de 6,3 bilhões de reais por ano, ao longo desses 5 anos, direcionados a atividades não só para restauração, mas também reflorestamento e também conservação. Quando a gente olhou em relação ao qual instrumento que direcionou a maior parte dos recursos para o setor de florestas, a gente identificou que o principal instrumento para a implementação das políticas nesse setor foi o orçamento público, com 2,1 bilhões de reais por ano. E que isso representou quase o dobro dos recursos de financiamento público internacional para o setor de florestas, que nesse mesmo período corresponderam a 1,2 bilhões de reais por ano. E isso num período em que o orçamento público teve uma queda de 65% no volume de recursos. Apesar disso, ainda assim, ele teve essa importância, com recursos destinados principalmente para entidades vinculadas ao Ministério do Meio Ambiente, como orçamento do IBAMA, do ICMBio, da FUNAI, né, do Serviço Florestal Brasileiro, que são principais órgãos que implementam essas políticas de conservação, de restauração, de combate ao desmatamento. Então, um pouco do pano de fundo da conversa que eu queria que a gente tivesse aqui hoje é muito no sentido de que, em primeiro lugar, parece que o volume de recursos para essa agenda de restauração parece estar muito aquém, né, dos recursos necessários para cumprir as nossas metas. A gente tem a meta de recuperar 12 milhões de hectares em áreas degradadas e algumas das estimativas falam que isso poderia custar só, né, essa meta cerca de $1 bilhão por ano, o que é bem mais do que vem sendo destinado a partir do nosso mapeamento. Acho que um segundo ponto é o fato de que o potencial da Amazônia, né, nesse sentido, é enorme do ponto de vista do potencial para a restauração,
com uma estimativa que a gente fez numa publicação do Amazônia 2030, onde a gente identificou a capacidade da Amazônia de capturar cerca de 16 gigatoneladas de CO2 nas próximas 3 décadas, através da conversão de pastagens degradadas em áreas de floresta. E, finalmente, essa vocação florestal da Amazônia teria o potencial de mudar o destino da região, não só do ponto de vista, né, do valor climático, ambiental, mas também do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. E aí eu acho que, assim, um pouco da conversa que eu queria dirigir é o fato de que, apesar do orçamento público, né, ter tido essa importância tão grande quando a gente olha para trás, a fotografia do que a gente enxerga em relação a esses fluxos financeiros, existe expectativa que o mercado de carbono poderia ser um catalisador para a agenda de restauro em escala na região. E aí um estudo do meu colega Juliano Assunção mostra que, a partir de um preço mínimo de carbono de $20 por tonelada de CO2, a maior parte das áreas destinadas à pecuária poderiam ser destinadas a restauro na região. Então, acho que é um pouco diante, né, desse contexto, eu acho que desses números que mostram o potencial, em como a gente ainda está aquém, os esforços que eu acho que a gente quer ouvir em relação ao que já está acontecendo no âmbito estadual, mas a necessidade da gente conseguir, né, ampliar em muito, eu acho que a escala, a magnitude desses recursos, que eu queria abrir essa conversa, né? E aí eu tenho algumas perguntas, mas também se outras pessoas quiserem participar da conversa e contribuir também, a gente pode incorporar, né, na discussão, mas eu acho que eu queria começar, se possível, com você, Raul, e muito, né, olhando para a situação do Pará. Eu peguei uns números com o Rodolfo mais recentes, quase 5.000 CAR com análise concluída, né, indicando déficit de vegetação nativa. É um dos estados líderes em processo de recuperação, com 110.000 hectares em processo de recuperação no Pará atualmente, e vocês lançando o Plano Estadual de Recuperação de Vegetação Nativa. Então, queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, sobre a estratégia que vocês estão adotando e sobre como vocês veem, né, a situação do financiamento para essa agenda. Obrigada. Obrigado, Joana. Agradecer o convite do CPI, cumprimentar os colegas de painel. Eu queria trazer sobre a perspectiva. A gente amanhã, inclusive, já fica o convite, às 16h45 a gente lança aqui o Plano Estadual de Recuperação da Vegetação Nativa, primeiro plano estadual, né, com essa abordagem jurisdicional, vamos dizer assim, no Brasil. O que a gente tem identificado, Joana, você falou agora de cadastro ambiental rural, mas se a gente quiser cumprir a meta do Pará de 5,65 milhões de hectares, a gente precisa encontrar soluções para além da recuperação advinda do compliance ao Código Florestal. Dados que vão vir no plano, amanhã ele vai circular, né, com todos, talvez não esteja no sumário executivo, mas vai estar na versão full, que também sai amanhã, 1 milhão de hectares de passivo dentro por exemplo, de grandes imóveis, né? Isso é importante, mas a gente entende que para a gente ter escala efetiva, a gente vai precisar ir para as áreas de floresta pública não destinada, unidade de conservação, resex, terras indígenas, etc. e tal. Então, a restauração precisa ter de verdade essa, para além da propriedade privada. A gente também sai amanhã, junto com o plano, um estudo, que já é um primeiro produto do plano, um estudo econômico de custo e impactos da implementação do plano de recuperação do estado do Pará. E os números, eles impressionam bastante, né? A gente fala ali, tem 3 cenários que vão ser apresentados, a depender da divisão entre restauração produtiva ou RNA, né? Recuperação natural assistida, mas a gente está falando de uma ordem de grandeza entre 30 e 40 bilhões de reais para o cumprimento dessa meta, a depender do cenário adotado. Mas o interessante é que restauração é uma atividade econômica muito forte. 90% desse valor retorna como valor adicionado, como renda, ou como tributo, ou como imposto para o governo. Então, a recuperação da vegetação nativa, ela é um investimento
com retorno e que, para além dos benefícios ecológicos e que a gente tem observados, né? Então, e climáticos de sequestro. Então, a gente tem que começar a olhar para a agenda da restauração sob esse viés. E dizer que o mercado de carbono, aproveitando a presença da Juliana, o carbono ele tem se apresentado como um viabilizador. Se a gente imaginar há 7, 8 anos atrás essa discussão, 5 anos atrás essa discussão, a gente não conseguiria encontrar recursos que viabilizassem isso. Então, a gente precisa, numa perspectiva atual, o Estado, por exemplo, já atua, já deve lançar no próximo trimestre a sua concessão, né, de área para restauração, voltada para carbono. De novo, isso é impensável, Juliana, se a gente não fala num contexto fora de mercado, né? É impensável você fazer um privado se interessar em pegar uma concessão para restaurar que não seja para manejo madeireiro, né? É impensável. E isso hoje está disputa grande, todo mundo querendo saber quando é que sai a concessão do Pará, etc. Então, essas soluções inovadoras vão precisar acontecer. E dizer, para passar a palavra também aqui, e aí eu vi o embaixador André Corrêa do Lago falando um pouco sobre isso, que assim que a gente encerrar esse encerramento necessário do processo de desmatamento e o Brasil cumprir as suas NDCs num contexto de 6.2 ou 6.4 plenamente regulado no Acordo de Paris e operativo, né, no Acordo de Paris, a restauração surge como um viabilizador de transações, e aí digo, depois do Brasil ter cumprido as suas NDCs, a gente está falando de ritmo de restauro. Se as estimativas hoje, né, dão conta de que um ritmo hoje, se tivesse plenamente viável, estaria em torno de $80, $70, $100, se a gente falar de um ritmo de restauro depois pós-NDC brasileira, né, ou seja, um Brasil carbono negativo, a gente está falando de uma fonte de financiamento gigantesca. E aí eu vi o estudo do Juliano lá no Amazônia 2030, que ele apresentou na penúltima reunião. A gente passou do break-even da pecuária por muito, né? Então, quiçá de outras culturas agrícolas aí. Então a gente tem assim uma oportunidade pós-NDC brasileira também, que para mim parece muito clara no nosso horizonte. Tá? E aí, enfim, vou só para contextualizar e depois a gente pode aprofundar melhor em algum ponto. Queria aproveitar e passar a palavra para o Giovanni, já que a gente escutou do Pará, ouvi um pouco de Rondônia. E a situação em Rondônia é um pouco diferente, né? Vocês fizeram análise, têm avançado bastante com a análise dos cadastros, têm encontrado passivos consideráveis, mas têm tido uma dificuldade em atrair os produtores para o restauro. Então, queria saber um pouco qual as iniciativas e qual a estratégia que vocês estão pensando para conseguir de alguma maneira, né, o que pode ser oferecido como incentivo para os produtores restaurarem, se o carbono também vem se apresentando como uma alternativa e se nessa visão vocês têm focado mais no restauro obrigatório, em áreas de APP, reserva legal, ou se vocês também têm tido um pouco esse olhar em relação ao potencial em terras públicas, como é que vocês têm encarado? Obrigada. Ok, primeiramente agradecer também, né, e cumprimentar todos os colegas de painel, a todos que estão conosco aqui assistindo. Então, Joana, a gente tem, assim, na verdade, é um pouco diferente e acaba não sendo, né? Porque os estados da Amazônia têm sofrido uma pressão com relação ao desmatamento, os estados têm buscado estratégias. Eu vejo, temos um passivo grande também, né, com relação às propriedades rurais, aos imóveis rurais, né, propriedades e posses. Fizemos um estudo junto com o IPAM há alguns anos atrás e a gente conseguiu estimar ali mais de 300 mil hectares necessários de recuperação de áreas de preservação permanente e mais de 1 milhão de hectares em reserva legal a serem recuperados, né? Observamos também que existe uma questão de uma dinâmica de desmatamento muito diferente quando você verifica a questão da posse e da propriedade. Onde se tem a propriedade, a regularização ambiental das propriedades, a gente identificou que existe uma menor incidência de desmatamento ilegal. Então, eu acho que é um aspecto interessante também de você avançar e atacar. E isso pode trazer umas outras questões, né? Principalmente com relação à recuperação, né? Dentro da recuperação, existe um desafio que é o custo
da recuperação, né? Então, quando você vai fazer, a gente tem atuado muito fortemente na questão da análise e validação dos cadastros ambientais rurais, apoiando ações com diversos atores, tanto com recursos estaduais quanto com recursos externos de financiamentos. O próprio Fundo Amazônia, né, junto com o BNDES, tem apoiado em ações lá com relação à retificação de cadastros, apoiou com relação à elaboração dos cadastros. Temos ações de análise de CAR também contratados com recursos externos e com apoio do Estado. E aí temos os passivos identificados, né? Então a gente avançou bastante, temos mais de 7.500 imóveis com passivos identificados. É pequeno ainda dentro de um contexto de 160 mil imóveis, né? Mas existem as suas dificuldades que todos os estados vêm enfrentando. E aí atrair esse produtor para aderir ao programa de regularização ambiental, que é onde ele vai tornar seu imóvel sustentável, né? Qual que é o desafio? Primeiro, uma sensibilização, né, e uma conscientização por parte dos proprietários possuidores com relação à necessidade de manter um imóvel com a agricultura sustentável, que isso também traz para ele não é somente a restauração, mas a regularidade do seu imóvel. Ele vai trazer também uma possibilidade de acesso tanto a crédito quanto a melhores mercados, né? Então isso já está bem aflorado, né? A gente teve um diálogo, assistiu uma palestra aqui anteriormente sobre a rastreabilidade, né, do produto. Então o mercado ele está exigindo. Então o produtor também precisa entender da necessidade. Se eu quero um bom mercado, se eu quero comercializar meu produto, somente com incentivos eu vou fazer essa restauração? Não. Porém, a gente também tem um desafio. Por exemplo, Rondônia, 95% das propriedades dos imóveis rurais são de pequenos produtores rurais, a qual o Estado também tem que trabalhar com políticas públicas para que ele possa tornar a sua propriedade regularizada. E dentro disso, desse contexto que ele traz, a nossa dificuldade maior e o medo, né, da adesão são os prazos para serem cumpridos e o custo para a implementação da restauração, né? Por mais que vai se falar, não, eu vou tentar uma restauração com viés econômico, que a gente também busca isso, né, levar modelagens econômicas para que ele também tenha a possibilidade de ter um rendimento daquela área que está sendo restaurada, em reserva legal e áreas de preservação permanente, né? Todavia, o custo inicial ele é alto. Então, nós temos buscado meios de estar financiando, né, ou estar promovendo um subsídio a esse produtor, pelo menos inicialmente. Eu vou tratar ou subsidiar toda a restauração dele? De repente ele tem 10, 20 hectares a serem recuperados? Não, eu vou entrar com um volume. Hoje nós temos projetos já, a gente está com contratação de recursos para restauração, para recuperação de áreas degradadas, né, em áreas de reserva legal. O nosso foco maior são áreas de preservação permanente e reserva legal, principalmente com ações do Estado também, focados para nascentes e as demais APPs, né, mas principalmente com foco em nascentes. E com um foco mais intenso ainda nas áreas de bacias que fornecem água para os municípios. Então tem um trabalho fortemente feito junto com o Ministério Público lá do Estado de Rondônia, né? Mas o que a gente verifica? Existem alguns recursos sendo aplicados, mas a gente ainda vê com muita timidez a questão do recurso diretamente aplicado na recuperação dessas áreas. Eu não vou falar nem restauração, né, porque a restauração é a gente tentar retornar aquele estado que era anterior. Mas a recuperação dessa área, que pode viabilizar uma atividade econômica, mas também cumprir com o papel ecológico da reserva legal e da área de preservação permanente. É um desafio muito grande. Dentro desses mais de 7 mil, temos mais de 1.000 adesões, porém, termos de compromisso firmado, a gente tem pouco mais de 200. Né? Então a gente observa assim, tá difícil. O mercado está restringindo e por isso o produtor está buscando? Sim. Ainda é tímido? É. Então a gente tem um grande desafio, né? Um grande desafio. E quando o Raul falou de extravasar isso além dos imóveis rurais, a gente também tem um desafio, né, da questão das áreas protegidas, que tem que se buscar a recuperação dessas áreas também, né? Aí nesse caso mais a restauração. Então a gente também tem estratégia de projetos que estão apoiando o monitoramento da regeneração natural em algumas áreas e outros com parcerias para recuperação efetiva das áreas de unidade de conservação, onde também está se tentando aplicar um aspecto um pouco mais voltado para renda dentro das RESECs, das reservas extrativistas, né, onde aquela comunidade poderá ter também benefícios com relação a essas áreas recuperadas. Então o desafio ele é muito grande. Nós observamos hoje que existe está se engatinhando, eu vou falar dessa forma, porque está muito tímido, mas
a proposta da recuperação de áreas, né, degradadas em imóveis rurais, com a possibilidade de pagamento de carbono, né, após 5 anos do processo iniciado, você visualizar e assim, apoiar a recuperação e entrar também com o pagamento pelo carbono após 5 anos da recuperação. Então está tendo alguns projetos nesse sentido. A gente visualiza que os projetos relacionados a carbono são muito mais voltados para grandes áreas, por isso estão mais dentro das áreas protegidas, e a gente ainda não viu isso acontecer de uma forma significativa dentro das propriedades dos imóveis rurais, né? Então eu acho que é um desafio também, né, trazer uma plataforma, porque o carbono ele exige volume, né? Então quando a gente vai falar com o pequeno produtor, ele não tem volume. Então ele precisa criar uma plataforma para que consiga então gerar volume e ver se esse recurso cai diretamente para o interessado, né, que é o produtor rural. Então os desafios são muito grandes, né, mas a gente vem trabalhando em diversas ações e eu vejo assim que os estados eles precisam talvez também se comunicar melhor para ver estratégias conjuntas. E eu acho que o consórcio é um grande motivador, incentivador disso aqui conosco. Obrigada, Giovanni. Queria passar a palavra para a Fernanda. A gente, inclusive, o nosso mapeamento olhou com muito cuidado para o papel do BNDES. O BNDES, né, aparece como um ator fundamental para o financiamento climático no setor de uso da terra no Brasil, não só através do crédito rural para a agricultura sustentável, mas aqui olhando para florestas, tanto do ponto de vista de prover crédito de baixo custo, através das linhas de crédito, como o Fundo Clima, mas também como gestor do Fundo Amazônia. E aí queria que você pudesse falar um pouco, quando a gente olha, inclusive, eu acho que para o Fundo Amazônia, a gente vê como principal fundo climático direcionando recursos, né, alinhados com o clima, mas ao mesmo tempo corresponde a menos de 1% do total que a gente mapeou. Então, assim, para o desafio que a gente tem, né, e principalmente para essa agenda de restauro, como é que você vê um pouco o papel do BNDES através desses diferentes chapéus, né, e essas frentes? Obrigada. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. É uma satisfação estar aqui nessa mesa com 2 estados, com quem a gente tem a satisfação de trabalhar, com a Juliana Santiago, que foi chefe do Fundo Amazônia, que foi uma excelente gestora. E a sua pergunta é muito boa, né? O Fundo Amazônia, primeiro a gente tem que colocar em perspectiva o que aconteceu nos últimos 4 anos. Infelizmente, a partir de 2019, o fundo, que tem uma governança, né, muito forte, que é o COF, onde tem assento os 9 estados da Amazônia Legal, o governo federal e a sociedade civil, ela foi interrompida, essa governança. Então, durante 4 anos, nós não conseguimos mais aprovar novos projetos. E uma das chamadas, justamente, que tinha sido aprovada pelo COF, tinha sido feita a chamada pública, era uma chamada para restauração. Por causa, né, o fundo tinha que ter uma atuação maior em restauração. Então, essa chamada não pôde ser continuada, porque o fundo, as operações não podiam ter continuidade, então essa chamada não foi continuada, né? Agora, em breve, a gente vai ter novidades aí para restauração. Infelizmente, não posso aqui queimar a largada, mas vocês todos, né, vão ficar... A gente está pensando, não pensando, já formulando iniciativas importantes para a restauração, né? Então, essa lacuna de atuação do Fundo Amazônia com restauração, ela é muito dada também em função desse histórico. Foi para nós também, né, a gente fez uma chamada, Ju estava lá, né, a gente fez 2 chamadas muito importantes. A gente fez uma chamada de arranjos produtivos sustentáveis, que até pode ter algum impacto na restauração por causa dos sistemas agroecológicos, mas fizemos uma chamada especificamente que foi interrompida, né? Então, a gente espera que nesses próximos meses a gente já tenha uma reversão dessa atuação do fundo com o restauro. O banco aprendeu a fazer restauro também de uma outra maneira. Nesses 4 anos que a gente não tinha Fundo Amazônia, o BNDES não ficou parado. Nós tivemos uma experiência bastante bem sucedida do Floresta Viva, né, que foram colocados recursos do BNDES e de parceiros. Então, o BNDES botava um parceiro, podia botar 1 ou mais, né, reais naquela iniciativa. Foi uma iniciativa muito interessante. A gente tem uma atuação grande na Amazônia, mas também fora da Amazônia, com Floresta Viva. Essa experiência de match, né, de recursos foi muito interessante. E agora, com as novas expectativas de volume do Fundo Clima, também tem uma expectativa muito grande para a restauração, porque o Fundo Clima tem uma taxa de 1% ao ano para as atividades de restauração. Aí é crédito,
né? Não é como o Fundo Amazônia, que é um recurso que a gente não diz que é fundo perdido, é fundo ganho, né? Mas é um crédito, mas com taxas muito diferenciadas, né? A taxa de 1% ao ano. Então, a gente espera, Joana, que no próximo estudo do CPI a gente tenha um retrato bastante diferente desse. É a nossa expectativa. E é importante também falar, o que já foi tocado aqui, né, pelos secretários e por você, a importância da cadeia do restauro como gerador de emprego e renda. Né, no planejamento estratégico desse ano do BNDES, todas as nossas atuações elas têm que ter também uma visão geração de emprego e renda. Isso é muito forte na cadeia da restauração. É uma cadeia que o restauro ele precisa ter uma cadeia construída. E essa cadeia precisa de gente, né? Sementes, viveiros, enfim, é uma cadeia que precisa de gente que tem um conhecimento e que, além do conhecimento tradicional, a gente também vê a importância da assistência técnica, e a gente teve um período na Amazônia que nós tivemos muitos institutos federais, as EMATERs de cada estado, que elas podem prover também esse conhecimento, e mais do que só prover esse conhecimento, a gente consegue manter aquele aluno que sai da universidade como extensionista no seu território. Então, a gente também temos que também ter um olhar para a juventude, né, de fixar essa juventude que sai preparada desses institutos federais, das universidades, das escolas técnicas, no campo, fazendo essa atuação que é tão relevante, né? E um outro ponto que eu também gostaria de chamar a atenção aqui é a questão do financiamento, né? Como o secretário Raul colocou, hoje a gente já tem evidências, inclusive em projetos financiados do Fundo Amazônia, que você mostra que aquela atividade, não só o restauro, mas a agrofloresta, ela tem viabilidade econômica. Então, o nosso papel também, aí eu vou tirar o chapéu do Fundo Amazônia e botar o papel que eu estive há pouco tempo no banco, na área nossa de operações indiretas. Né? O BNDES, ele metade dos recursos do BNDES, acho que nem todo mundo sabe, ele sai por via de outros bancos. O BNDES é um banco repassador do Plano Safra. Então, nós temos toda essa rede, e que é uma rede bastante diversificada. Trabalhamos com muitos bancos de cooperativa e que trabalham na região norte. Então, muitos desses projetos eles mostram para os bancos que tanto a agrofloresta quanto o restauro têm viabilidade econômica. Então, o nosso papel também é nos aproximarmos desses atores para que eles também conheçam a viabilidade econômica das atividades de restauro e das atividades sustentáveis. Muito obrigada. Obrigada. Juliana, queria falar um pouco do LIF. Acho que tem uma estrutura super interessante de permitir a participação do âmbito subnacional, né? Essa visão jurisdicional, a questão da participação público-privada, né? Em termos dos recursos. Mas, de alguma maneira, essa abordagem, né, de RED+, de pagamento para os resultados, tem sido muito mais usada para projetos para conservação. Queria que você falasse um pouco quais são os desafios para que projetos de restauração possam ser viabilizados através desse mecanismo do LIF. Alô? Obrigada, Joana, pelo convite, pela oportunidade aqui de dividir o painel com o secretário Raul, com o secretário Giovanni, com Fernanda. E é muito interessante porque a gente vê uma evolução e uma diversificação das fontes de financiamento. Concordo que a gente ainda está muito aquém em termos de recursos necessários frente ao desafio. E também comparando, como você bem colocou, né, Joana, comparando com o orçamento público, que vem sendo cada vez mais alocado para iniciativas ambientais como um todo, de conservação e agora com uma grande oportunidade de restauração. Mas a gente vê essa evolução e o engajamento cada vez mais forte do setor privado. A iniciativa da Coalizão LIF teve por esse objetivo aproveitar uma janela de oportunidade em que várias corporações globais anunciavam compromissos de descarbonização das suas cadeias nos 3 escopos, com metas de até 2050, né, metas net zero de até 2050, e essas corporações, para além dos seus compromissos
todos baseados na ciência. As empresas da coalizão LIFE, elas têm uma série de requisitos para fazerem parte da coalizão, para que, de fato, elas, primeiramente, tenham uma trajetória de descarbonização, mas as empresas estão indo além, através dos seus compromissos de responsabilidade socioambiental, canalizando recursos para florestas tropicais no mercado voluntário de carbono. Então, a lógica da coalizão LIFE foi trazer a experiência muito bem sucedida com o Fundo Amazônia e outras iniciativas de pagamento por serviços ambientais, em que os parceiros eram, tradicionalmente, parceiros governamentais, né? Então, a coalizão LIFE hoje ela também faz parte da coalizão 4 parceiros governamentais, que é o Reino Unido, Noruega, Estados Unidos e Coreia do Sul. Mas o objetivo principal é trazer dessa experiência dos parceiros governamentais de cooperação internacional no modelo jurisdicional e de pagamento por resultados, mas para, de fato, mobilizar recursos em escala e de forma combinada das diversas corporações globais que antes estavam buscando iniciativas de cooperação muito na lógica de projetos e portanto, muito de forma, como a gente costuma dizer, no varejo, né, identificando oportunidades e fazendo acordos bilaterais com o desenvolvedor de projeto, etc. Mas o objetivo da coalizão é olhar, de fato, o território como um todo e colaborar para pagar não só pelos resultados, mas que esses recursos sejam reinvestidos em política pública. De novo, é todo o modelo que a gente já conhece do próprio Fundo Amazônia de reinvestir nas ações prioritárias. E aí esse acordo que é feito de forma participativa entre os stakeholders daquele território. Então, por exemplo, Pará agora está numa velocidade bastante impressionante de construção dos seus sistemas jurisdicionais e constituindo uma governança extremamente participativa, com diversos atores que contribuem de forma direta ou indiretamente para a redução do desmatamento. Então, esses atores eles são remunerados a partir da captação que o Estado faz nessas iniciativas para ações relacionadas à conservação, mas também restauração. Então, na medida que esses atores do território acordam que restauração é uma iniciativa relevante para que o recurso captado de redução do desmatamento seja reinvestido, esse recurso legitimamente é direcionado. Então, está aí uma primeira oportunidade de alocação desse financiamento. A coalizão LIFE ela não define para onde o recurso vai. Nós, na verdade, pagamos pelo resultado. A definição, a autonomia de política pública, ela é toda do ente subnacional ou nacional com o qual cooperamos. Então, a prioridade, portanto, não é dada por nós. A prioridade é dada pelo governo com seus atores locais. A outra oportunidade que o secretário Raul colocou muito bem é a oportunidade de, no momento que atingirmos a nossa NDC, que a nossa NDC, como sabemos, é muito ambiciosa nos resultados relacionados ao uso da terra, né, com metas bastante relevantes de redução de desmatamento e também de restauração, mas principalmente na redução do desmatamento. Quando a gente chega no nosso turning point para a emissão positiva, né, na verdade, para oportunidade de captação, a gente atinge o net zero, já tem oportunidade de restaurar, de focar mais em restauração de áreas degradadas, a gente também passa a ter uma oportunidade de negociar ITMOS, que é fazer ajustes correspondentes e negociar esses resultados no mercado regulado internacional. Então, está aí uma nova janela de oportunidade que se abre para alavancar recursos que, muitas vezes, quando há ajustes correspondentes, o valor pago é muito significativo, porque as empresas têm obrigação regulamentar nos seus próprios países, então elas pagam valores muito superiores ao mercado voluntário e, portanto, esse recurso também pode ser direcionado para a política pública de restauração. E há o crédito da própria restauração. Os créditos que um determinado território geram em restauração, eles também podem ser certificados, por exemplo, a certificadora ART,
na metodologia TREES, permite a captação, a validação desses créditos de restauração no âmbito jurisdicional também. Então, as oportunidades são diversas. Acho que a gente está apenas no início, né, do processo, mas esperamos que, de fato, tenha cada vez mais um engajamento. Uma coisa que eu ia, só para concluir, como a gente está no início do processo, também o volume de recursos mobilizados até então é pequeno. A Coalizão LIFE sozinha mobilizou já compromissos de em torno de 1,5 bilhão de dólares. Mas ainda é muito pequeno, é um tamanho de um Fundo Amazônia, né, para um período que a coalizão anunciou de apoiar resultados entre 2021 a 2026. E esse 1,5 é um recurso para ser mobilizado globalmente, para jurisdições globais. Então, de fato, é um volume ainda muito pequeno. Mas o que a gente vê é que, na medida que a gente vá aprovando o conceito, assinando os primeiros contratos de compra e venda, né, os primeiros Emission Reduction Purchase Agreements, os ERPAs, e o mercado privado observe que, de fato, a governança e a solidez do modelo jurisdicional, de fato, gera mais escala, a gente tem uma perspectiva de ter também vários outros entrantes nesse modelo, não só na Coalizão LIFE, mas em outras parcerias. Obrigada. Obrigada. Acho que a gente consegue fazer uma rodada. Estou vendo que tem uma pergunta, eu posso ceder a minha fala se você quiser perguntar, sem problema. Eu tenho uma pergunta para o secretário Raul e para a Fernanda. Vocês falaram dos planos de restauração. Eu queria saber sobre se tem um olhar para aqueles benefícios para além do carbono, para a regulação climática, para a priorização de áreas para restauro, para principalmente mitigar os extremos climáticos que a gente está vendo agora no Brasil, na anomalia de seca. Ótima sua pergunta. Quando a gente trata de Fundo Amazônia, a gente não trata de crédito de carbono. Tá? Assim, a princípio, a questão do crédito não está colocada nos nossos projetos, inclusive no decreto que lançou o fundo. Está bem claro o decreto de agosto de 2008, ele diz que o Fundo Amazônia, as doações não geram créditos de nenhuma natureza. Então, assim, a gente, quando trata de Fundo Amazônia, não trata a questão do crédito de carbono. Tá? Isso pode ser pensado, pode ser, mas assim, a gente hoje não trata, porque se a gente pensar em transacionar, o doador também podia ter pensado nisso, então a gente tem que primeiro deixar isso tudo muito claro, porque quando foi feita a doação não estava nesses termos. E o que até era um ponto, mas o tempo é sempre curto, o que eu acho que é muito importante, essa questão dos serviços ecossistêmicos, né, do restauro, isso é muito importante. A gente teve uma experiência no Fundo Amazônia muito atrás, quando a gente apoiava de uma maneira, no começo, né, que a gente tinha projetos menores, a Ju deve lembrar bem, o município de Alta Floresta, então que naquele... Cotriguaçu, mas esses resultados são bem de Alta Floresta também, que a gente tem uma... Interessante, no site do Fundo Amazônia tem muitas avaliações independentes. E naquele momento que a gente fez o restauro, pouco depois o Código Florestal mudou e a área de reserva legal e de proteção permanente mudou, diminuiu. E os proprietários não diminuíram, porque eles viram os serviços ecossistêmicos, como melhorou a preservação dos mananciais, tudo isso. Então, assim, esses efeitos demonstrativos nas pequenas propriedades, eles são muito importantes, porque o código mudou, e o estudo que foi feito depois mostrou que naquelas propriedades as áreas de APP não diminuíram, porque realmente foi visto esse efeito de maneira geral no ecossistema. É claro que você, quando faz uns programas maiores, você tem que pensar em algumas priorizações, mas essas prioridades que você está trazendo, elas não tem como ficar fora. Então, e no nosso caso, a gente não olha o mercado de carbono. Tá? Embora seja uma externalidade do que você acaba desenvolvendo, né, olhares para preservação, que podem depois ser utilizados em outras experiências de mercados de carbono. Você quer responder? Não, porque eu tenho uma pergunta, porque eu achei... Estou super curiosa para vir amanhã no lançamento do plano. Acho que essa visão sistêmica da restauração, incluindo terras públicas e privadas, eu acho que se a gente quer, né, usufruir desses benefícios em escala é fundamental, mas eu também consigo enxergar alguns desafios. E aí eu queria perguntar para você...
a nossa regulamentação, a gente tem uma regulamentação, a gente é bom em fazer regulamentação difícil, né? Então, a gente tem uma regulamentação onde a regularização, né, ambiental, os parâmetros variam, se o restauro é obrigatório, se o restauro é voluntário, se ele é numa área que foi desmatada antes ou depois de 2008, se os parâmetros podem ser, né, de uma vegetação nativa, ou se você pode combinar com SAF, como o Giovanni falou. E aí eu estou pensando assim, a ótica do carbono não é necessariamente a ótica dos parâmetros da nossa da regulamentação. Isso para vocês coloca um desafio? É alguma coisa que vocês tentam um pouco equalizar para que o privado, né, para que quem vai restaurar, ele chegue numa situação mais nivelada? Ou ele vai ter que se adaptar quando ele vai restaurar em escala a essas categorias e a esses requisitos? Dentro de... E aí quando... Sempre é legal fazer essa separação, né? A gente fala de restauração, a gente tem que falar em pelo menos 3 grandes componentes: originação de áreas, cadeia da restauração e mecanismos financeiros. Então são 3 coisas. Se eu não tenho originação de área, eu não starto a minha cadeia de restauro, que foi bem trazido pela Fernanda, e eu preciso de recurso financeiro para ativar essa cadeia. Então eu preciso dessas 3 coisas funcionando. O Estado, ele consegue apoiar muito isso tudo sob um ambiente regulatório próprio, tá? Essas 3 coisas assentadas sobre uma laje regulatória própria. O Estado está se colocando no papel, e só para posicionar talvez aqui o Estado do Pará nesse ponto, muito forte na originação de áreas, tá? Então a gente quer disponibilizar áreas públicas para isso, porque a gente tem larga escala. A gente consegue originação de áreas a partir também de mudança regulatória, porque isso está disposto lá em 2012 no Código Florestal. Mas a partir do avanço na análise de KPRA, você consegue avançar na originação de áreas privadas, porque vai ter demanda de restauração no território. E a gente também está trabalhando na parte de mecanismos financeiros. Mas aí falando sobre aqui nesse componente de originação de áreas e áreas privadas. A regulação sobre obrigar a restauração dentro, no local onde foi feito o desmatamento, isso está disposto em lei, e a gente isso não vai ser alterado, né? Então, desmatamento depois de 2008, ele tem que ser restaurado em loco. Não é possível fazer compensação ou arranjo de qualquer outra natureza. Já passivos de reserva legal, que é o número que eu dei de mais ou menos 1 milhão de hectares em grandes propriedades, ele pode ser compensado em outras áreas. E aí a gente está desenhando modelos onde a gente casa um pouco essas coisas. Porque o que a maioria dos produtores tem buscado? Comprar área de mata de excedente de reserva legal no mesmo bioma, porque isso é admitido, em outro estado. E aí o governador sempre fala, poxa, a externalidade positiva disso não fica dentro do estado, vai para outro estado, a gente fica com passivo e isso eventualmente pode ir para outro estado. Então a gente está estudando mecanismos e devemos fazer do produtor poder cumprir essa restauração que ele tem naquela área que tem um valor da terra mais cara, que está mais próxima de rodovia, que tem um uso mais de uma aptidão maior para a agropecuária, ele poder fazer a restauração dentro de uma unidade de conservação ou de uma área que tenha um passivo e ele possa assim compensar, mantendo a atratividade da área dele. Então tem questões regulatórias que a gente pode inovar para conseguir. E também tem uma norma do Estado do Pará que reconhece os sistemas agroflorestais como mecanismo apto à recuperação de reserva legal. Desculpa. E houve uma crítica, um debate muito grande por conta disso. Porque, mas o sistema agroflorestal ele não tem a mesma diversidade biológica, ele não tem a mesma biodiversidade, ele não tem a mesma densidade de carbono, ele não tem a mesma biomassa, ele não tem... Mas é a lógica do possível às vezes, porque você precisa, e foi falado aqui sobre incentivo econômico, você precisa também ter incentivos para aquela recuperação num cenário de baixos índices sociais e econômicos também. Então, a gente precisa equilibrar um pouco esses pratos nesse ambiente.
Perfeito, obrigada. Giovanni, você estava falando um pouco do desafio, né, em Rondônia sobre a quantidade de pequenas propriedades, do fato que, eventualmente, isso dificulta por não ser uma área em escala, né, que gere essa atratividade. A possibilidade de concessão de área de restauro, né, onde, eventualmente, essas pequenas áreas são agregadas, é alguma coisa que vocês cogitam lançar esse tipo de chamada? Então, na verdade, hoje a gente tem uns planos, políticas estratégicas dentro do Estado, onde a gente está atuando já, né, com a questão da recuperação de áreas de reserva legal. É interessante o que o Raul falou, né, a questão de algumas regulamentações, né? Por exemplo, o Código Florestal ele já prevê a possibilidade do uso do sistema agroflorestal para poder ter a recuperação da reserva legal, né? Isso daí está estabelecido em lei, né? Lei federal já. Então, só que o Estado ele adota mecanismo, né? Nós também fizemos uma instrução normativa do cacau, por exemplo, para incentivar o cacau, né? O manejo do cacau, tanto a implementação quanto o manejo do cacau em reserva legal, para viabilizar de forma econômica, né? Fala assim, mas o cacau ele é nativo, né? Você pode utilizar. Só que aí você traz algumas clareza na possibilidade de manejo dessas áreas, onde o produtor ele vai ter uma segurança maior para poder lidar com aquela cultura ali dentro, computando ela como uma área de recuperação. Então, hoje a gente está fortalecendo ações, na verdade, para recuperação de reserva legal em EPP financiada com recursos e parcerias com outros projetos de instituições governamentais e não governamentais também. Que no Estado a gente tem um trabalho bem interessante. Outra ação que a gente está trabalhando fortemente é a inclusão da assistência técnica e extensão rural, onde a gente já tem um acordo de cooperação com a Emater, que tem uma grande capilaridade, né? O Estado de Rondônia tem 52 municípios e tem 83 escritórios da Emater que atende o produtor. Então você tem uma capilaridade muito grande, onde a gente está, através de recursos de financiamento externo, estruturando, né, ou estruturou a Emater para poder apoiar na elaboração dos projetos de recuperação de áreas degradadas junto aos pequenos produtores no Estado, e onde o projeto também já está entrando com apoio para a recuperação de áreas para esses produtores nesses municípios específicos, e a gente busca apoio com outros projetos para também apoiar na recuperação, tanto complementar quanto em novas áreas, né? Então, assim, o Estado está tentando trazer o produtor, de fato, para a recuperação daquelas áreas que estão necessárias, né? Essa questão interessante que o Raul falou sobre a questão da compensação. O Estado de Rondônia, inclusive, já teve uma regulamentação anterior com relação à possibilidade de somente utilizar áreas de unidade de conservação estadual, federal ou estadual, dentro do próprio Estado, ou de municípios circunvizinhos para a compensação. Só que isso não durou muito, foi derrubado. Por quê? Porque tinha uma previsão legal da lei que falava que poderia ser na Amazônia. A única questão que a gente utiliza hoje é se é a mesma fitofisionomia, né, para poder fazer a aplicação. Então, tendo a previsão, manteve-se o Código Florestal, que talvez tenha uma possibilidade de eminência de mudança, né, que está em julgamento, para poder verificar se essa compensação pode ou não ser. Por quê? Normalmente o produtor ele opta a questão da compensação de reserva legal, onde ele consegue um valor menor, né? Se eu vou pagar dentro do Estado para uma área privada R$4.000, se eu pagar R$1.000 na unidade de conservação na Amazonas, eu vou preferir R$1.000 na unidade de conservação na Amazonas, além de não ter a preocupação de preservar aquela área ou do produtor ao qual ele foi compensado não correr o risco de desmatamento e ele perder aquela possibilidade de manter, então, compensada essa área, porque essa área compensada ela tem que estar intacta, né? Ou em processo de recuperação. Então, assim, são desafios que a gente tem que verificar e, da forma legal, ver qual que é o melhor caminho a ser alcançado. Então, o Estado está tentando trabalhar em todas as possibilidades e, sim, também tem que ser aplicada a questão dos modelos produtivos, onde a gente está buscando parceria tanto com assistência técnica e extensão rural, quanto com as empresas de pesquisa, como a Embrapa, para poder desenvolver dentro do Estado metodologias de recuperação econômica, né, que sejam viáveis para o produtor também gerar recuperação. E a gente tem um projeto em Rondônia muito interessante que paga, tanto tem contrato com uma empresa de cosméticos, quanto também recebe carbono de uma área de SAFs, né? De área de
de SAF lá juntamente, que é o RECA. É uma cooperativa de pequenos produtores que, juntamente com essa metodologia aplicada, né, de sistemas agroflorestais, conseguiu ter um benefício tanto de venda de um produto diferenciado, quanto também de receber o carbono por aquela área, reconhecendo o SAF como uma recuperação, uma área restaurada, uma área, né, que está ali cumprindo com seu papel também ecológico e com a fixação de carbono. Obrigada. Fernanda, eu entendi que a gente pode esperar boas notícias em relação à restauração, que você não está querendo adiantar muita coisa, mas nesse momento a gente sabe que o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Fazenda estão falando, né, num evento sobre essa iniciativa de florestas tropicais para sempre, né, uma iniciativa para pagamento por floresta tropical conservada. Você acha que num futuro próximo a gente pode estar discutindo algum tipo de mecanismo para todos os países tropicais, que o Brasil assuma uma liderança para a restauração? Você acha que é alguma coisa que a gente pode esperar e que isso está sendo de alguma maneira gestado através desse tipo de iniciativa que o BNDES está participando? Na verdade, eu acho que a inovação trazida pelo Fundo Amazônia, pelo mecanismo do Fundo Amazônia, ele traz muita curiosidade de outros países com florestas tropicais. Então, nessa retomada do fundo, vários países nos procuraram. Olha, a gente quer entender como é que vocês surgiram, então a gente também tem que explicar que o Fundo Amazônia ele não foi assim, né? Ele tem 15 anos, ele foi construído em algumas COPs, né? E ele é fruto de um pagamento por resultado. Ele é fruto da implementação de uma política pública, né? Nós tivemos um resultado muito, muito expressivo de queda do desmatamento a partir do primeiro PPCDAN em 2004, né? Ali 2005, 2006, você tem uma queda tremenda do desmatamento. Então, aquilo ali foi um pagamento de resultados do mundo, né? No caso, foi uma doação da Noruega, a primeira e maior, que resultou, né, por causa de tudo isso, se pensou nesse mecanismo financeiro. Então, eu acho que sim, pode haver, é muito bom que haja essa cooperação do Brasil com outros países, porque nós fomos os primeiros, então acho que essa vanguarda traz ônus e bônus, e acho que é muito importante que a gente traga esse conhecimento de vida com os outros países tropicais. E a gente também, nesse sentido, o que aconteceu? Né? O Fundo Amazônia ele ficou sem poder ter novos projetos por 4 anos. Quando ele foi retomado agora em fevereiro de 2015, em 15 de fevereiro agora de 23, a gente começou com um foco de atuação bastante específico, não tínhamos um novo PPCDAN, e com o lançamento do PPCDAN em 5 de junho, o COFA aprovou a atualização das diretrizes de apoio do Fundo Amazônia. Né, aqui é até importante, a gente deixou tentar fazer um documento bastante claro, com cara de manual, e são 2 manuais. Um manual para projetos dentro da Amazônia Legal, no Brasil, e um manual para projetos que o Fundo Amazônia pode, né, usar até 20% dos seus recursos para projetos no Brasil, fora do bioma, e em outros países de florestas tropicais. E foi muito interessante porque a gente mudou este caderno para que todos os projetos que fossem internacionais, eles fossem projetos frutos de cooperação entre o Brasil e o outro país. Então, para você garantir esse ganha-ganha. Né? Então, assim, os próximos projetos, a gente só teve efetivamente um, né? Mas talvez a gente esperamos que a gente até tire esse gargalo, porque a gente, olha, os projetos que vierem de outros países têm que vir também com uma instituição brasileira, porque a gente faz uma cooperação, além do projeto, tem-se também uma cooperação técnica entre 2 instituições, uma instituição nacional e uma instituição desse outro país. Então, a gente espera também que esse tipo de projeto seja fomentado. Juliana, como é que você acha? O que você acha que a gente pode esperar das discussões aqui que estão acontecendo na COP? A floresta não está tão alto, né, na agenda de discussão, mas discussões sobre artigo 6 ou discussões que podem estar acontecendo. O que você acha que a gente pode esperar que possa ter impacto positivo nessa agenda? Eu acho que assim, a gente está observando um volume muito, muito significativo de empresas que já fazem parte da coalizão LIFE e outras que potencialmente farão, participando dessa COP. E observando também o compromisso e os resultados relacionados à floresta. Eu acho que o Brasil está na crista da onda em termos de sendo observado, sempre foi, o Brasil sempre foi um protagonista na agenda de clima, e particularmente a partir do PPCDAN, né, como a Fernanda falou, os resultados que a gente entregou para o mundo. O Brasil, nos 10 primeiros anos de Fundo Amazônia, entregou
mais de 5 gigatoneladas de emissão evitada. Foi a maior contribuição global para a mitigação de emissões, não correspondida naquele momento e até hoje com a captação de recursos que faria jus, né? Se a gente valorizasse, considerando os $5 por tonelada, essas 5 gigatoneladas, o Brasil continua, né? Está elegível a captar mais de 25 bilhões de dólares. E, de fato, pelo Via Fundo Amazônia, captou 1,3 bilhão de dólares, sem contar os novos compromissos de captação, que eu ainda não sei se Fernanda me atualiza, se foram já internalizadas. Mas, então, o potencial de cooperação na agenda de clima, particularmente em florestas, é muito grande. E aí agora se abre essa possibilidade do mercado de carbono com as empresas as empresas, o setor privado entrando também na agenda. E aí acho que tem um potencial muito grande de financiamento. As discussões do artigo 6º, vamos ver, né, os resultados, mas eu acho que a gente já está com um caminho traçado. Eu não espero mudanças muito significativas com o que já foi acordado nas últimas conferências. Eu vejo também um potencial muito grande para o Brasil, e espero, Fernanda, a gente anunciar compromissos, assim, iniciativas, programas de restauração significativos. Esse programa que a Fernanda falou, que acabou sendo interrompido, era uma chamada pública de R$250 milhões. Então, não pode ser nada menor que isso, né, Fernanda? Então, vamos ver aí o que vai ser anunciado pelo BNDES, pelo Fundo Amazônia em particular, mas em outras iniciativas. Então, acho que tem muito para acontecer. Acho que o Brasil, o nosso carro-chefe é florestas. A gente tem, obviamente, a gente tem vários carros-chefes, e a gente, de fato, tem um resultado bastante favorável, né? A nossa matriz energética, ela é muito baseada em recursos renováveis. A gente cada vez mais investe em solar, em eólica, além da energia hidroelétrica. Então, o Brasil já está na vanguarda na área de energia, que é uma área que o mundo ainda está correndo muito atrás, ainda muito dependente dos recursos, né, da energia advinda da indústria fóssil. Mas as oportunidades de captar para florestas eu vejo como muito significativas, até porque os próprios relatórios últimos do IPCC evidenciam que sem a floresta a gente não consegue alcançar o limite máximo de emissões de 1,5 bi. Então, eu acho que 1,5 graus Celsius. Falei 1,5 bi, porque eu estou acostumada a falar esse número. Mas é isso, obrigada. Obrigada. A gente está na reta final, então eu vou deixar também uma última, né, oportunidade para vocês dizerem, darem alguma mensagem ou falarem, né, alguma coisa que vocês desejarem sobre a agenda, mas sem não antes fazer uma provocação, que é o fato que nesse mesmo mapeamento que a gente fez, né, para a área de uso da terra, do financiamento climático no Brasil, entre 2015 e 2020, a gente viu que 95% dos recursos direcionados para a área de agropecuária e florestas, eles são direcionados, né, por recursos domésticos. Então, apesar de todo esse potencial, de toda essa vocação florestal, de tudo que a gente está falando, os recursos internacionais ainda estão muito aquém do que eles poderiam ser. Então, se nessa mensagem final, vocês poderiam falar um pouco assim, o que pode ser também o nosso dever de casa para conseguir atrair esses recursos, como você está falando, né, privados e de governos, para que eles venham para essa agenda. E aí, por favor, quais são as mensagens finais para a gente encerrar aqui? Obrigada. Eu destacaria, como já que é mensagem final, para deixar um ponto que atraia recursos, que atraia e que, enfim, entregue o que essa agenda propõe, seria a capacidade de implementação. A gente vê uma mobilização grande de intenção de recursos, a gente vê os arranjos se mobilizando, mas se a gente não tiver essa figura no meio aqui, eu falei de área de dinheiro, entre área e o dinheiro tem que ter a capacidade de implementação. E eu acho que ainda
ainda falta amadurecimento nessa cadeia, não só de insumos, mas de serviços, para que a gente... Porque sem isso, o recurso vai ficar empossado. Então você não vai atrair recurso dessa forma. Então eu acho que a gente precisa de um olhar grande para essas cadeias. O BNDES é uma excelente fonte de financiamento dessa enabling aí, para poder o recurso realmente grande vir a partir disso. Alô? Eu vou falar na perspectiva do investidor, né? O que a gente observa lidando com os parceiros, os entes público-privados que fazem parte da coalizão LIFE? O que eles buscam quando identificam para qual jurisdição vai alocar recurso, por exemplo, no mercado voluntário de carbono? Ou para que ente nacional, subnacional, ele vai cooperar em outras iniciativas, né? O Pará agora tem uma série de iniciativas de cooperação também com o setor privado, né? Em restauração, inclusive, e outros. Então, Raul, até me corrija, mas o primeiro ponto que eu acho que o parceiro privado olha é a segurança jurídica. Então, ele quer ver se existe um arcabouço legal, institucional, sólido, que as leis vão ser aplicadas e que, de fato, os contratos, eventualmente de parceria, vão ser honrados. Eu acho que a outra questão importante que o parceiro olha é a solidez de políticas públicas daquela jurisdição. O parceiro ele olha para políticas públicas que transcendam governos, olha para políticas públicas de Estado, como a gente costuma chamar, que, de fato, ela seja perene, que ela traga resultados de longo prazo, né, que sejam implementadas imediatamente, mas que tenham que construam essa história de criar o que o Raul falou, enabling conditions, e de reinvestimento e alcance de impacto muito mais significativo. O outro ponto que peraí que meu celular bloqueou aqui, eu anotei para não esquecer. Agora, outra questão é a questão da governança. Então, a governança multipartícipes é extremamente importante. Ver, de fato, que o governo, quando é uma iniciativa, por exemplo, de jurisdicional, que o governo ele não atua sem consultar a sua sociedade, sem construir e legitimar as prioridades de política pública. Ou quando coopera com o setor, por exemplo, privado, num caso de desenvolvimento de projeto, que também há um respeito ali ao processo de consulta ampla prévia informada, né, e que isso não gere, por fim, aí o quarto ponto é nenhum tipo de risco reputacional. Eu acho que os atores, eles fazem uma análise de risco reputacional, porque, de fato, eles não querem suas organizações envolvidas em denúncias, por exemplo, de ausência de processo de consulta ou até de desrespeito aos direitos das populações tradicionais, povos originários. Então, o processo de engajamento com o que a gente chama de povos tradicionais, em inglês a sigla IPLC, eu não sei se existe em português uma similar, mas que é com o processo de engajamento de povos tradicionais e povos originários, povos indígenas, é extremamente relevante para assegurar que o processo seja fidedigno ao que a própria OIT 169 preconiza. Então, acho que são esses os 4 pontos: segurança jurídica, governança, políticas públicas de Estado e um risco reputacional minimizado por uma série de observações dessa participação multi-stakeholders. Obrigada. Eu vou só endossar, né, tudo que foi falado pelo secretário e pela Juliana, e falar também que é muito importante hoje, né, o Fundo Amazônia. Essa questão da governança ela é muito forte, porque no momento o Fundo Amazônia, as diretrizes, quem dá não é o BNDES, quem dá não é o governo federal, são as 3 bancadas, os governos estaduais, o governo federal e a sociedade civil. Então, quando essa governança ela foi interrompida, não havia mais como aprovar novos projetos, mas a governança, a gestão do BNDES, como ela é fixa, né, os recursos continuaram no banco e nós podemos tocar essa carteira de mais de 100 projetos, que senão boa parte deles teria sido interrompida. Então, essa questão da governança e da gestão, ela é extremamente importante. E a questão
das políticas públicas, eu tenho plena certeza de que não é à toa que nós tivemos compromissos desde o momento zero, né, em que a governança do Fundo Amazônia foi restabelecida, mas também com o PPCDAN. Então, né, hoje nós já temos contratos assinados com os Estados Unidos e com a Suíça temos tratativas muito avançadas com a Inglaterra, a Dinamarca também já anunciou, então temos muito... Então, assim, eles esperaram essas duas coisas, né? A governança e a política pública. Então, são realmente focos muito importantes, né? Não, eu tenho certeza que não haveria novas doações sem esses dois pilares. E só trazer que eu acho que o que a gente observa aqui é a questão da... Para além da questão climática, a questão da natureza, a questão climática, a questão de floresta, ela precisa de todo mundo. Ela precisa do recurso público, ela precisa do recurso privado, né? O BNDES sabe fazer também essa associação. A Juliana está aqui falando pela LIF. Não adianta o governo federal, a gente falou isso no painel que eu estava anteriormente, pensar sozinho, porque as políticas são feitas nos estados, são feitas nos municípios. Então, assim, todo mundo tem que caminhar para o mesmo lado, né? E só para fechar, estou até tomando uma frase que foi falada também no ponto anterior, que assim, uma das coisas que nos falta é tempo. A gente não tem mais tempo a perder para que a gente não chegue aos 1,5 graus Celsius. Então, assim, concluindo, né, também, eu acho que, assim, concordando com tudo que já foi falado aqui, eu acho que essa questão da capacidade, vou falar assim, a capacidade de execução, né? Você conseguir realmente gerir um recurso aplicado e conseguir com que ele cumpra realmente o real objetivo da restauração, né? Acho que é um desafio muito grande. Eu vejo hoje também um desafio muito grande por parte de financiadores que estão se voltando muito agora. Joana, você falou assim, que pouco é aplicado diretamente na restauração. Só que a gente está vendo uma convergência dos financiadores, e a gente está pegando por experiência de projetos que são executados, né? A gente tem, por exemplo, do GEF, pelo Banco Mundial, KfW, do próprio BNDES, do Fundo Amazônia, e a gente viu uma convergência, onde alguns projetos não atuavam, onde outros projetos já atuavam, e eles estão falando, não, agora a gente quer convergir em parceria com outros projetos para ter uma garantia de execução, né, e de colaboração com redução de custo. Por quê? A cadeia da restauração é a cadeia mais cara do processo, né? Você colocar a restauração no chão de fato, ela é extremamente cara. E quando você vai olhar o volume investido, o resultado, ele é pouco. Então, isso assusta um pouco. Realmente assusta. E a gente tem que ter um outro cuidado e um trabalho a ser feito também, que é entender, por exemplo, eu vou aplicar muito recurso na restauração. Eu já tenho toda uma cadeia preparada, eu tenho uma quantidade de sementes de nativas, eu tenho um banco de sementes, essas sementes certificadas para poder viabilizar a comercialização, viveiros. Então, assim, a gente tem que pensar em toda uma cadeia geral. E a gente está observando isso porque a gente está começando a executar isso na prática lá em Rondônia. Então, a gente está já observando isso porque a gente já tem uma certa estruturação de outros parceiros, né? Outros parceiros não governamentais, que já atuam há muito tempo. E tem toda uma casa, inclusive envolvendo povos e comunidades tradicionais para coleta de sementes ao qual é adquirida, essas pessoas recebem um valor, então você está fomentando, você está gerando renda para a comunidade, e aí você também consegue fomentar a cadeia da restauração. E a gente tem que pensar nisso também, porque se eu aplicar o recurso e eu não tiver uma estrutura pronta, eu também não vou conseguir, de fato, gerar o resultado esperado. Então, acho que é algo prático que a gente precisa colocar em mente, né? Mas que tem que ser trabalhado pelos estados, mas também em parceria com outros, e é o que a gente também tem buscado lá no estado. E para finalizar, né, eu digo aos investidores, venham para Rondônia, né? Então a gente está preparado ali para poder receber vocês e conseguir os recursos necessários, porque o desafio é muito grande, né? Então, e a gente precisa de apoio realmente. Obrigada, chegamos ao fim desse painel. Queria agradecer imensamente a todos os palestrantes pela disponibilidade, porque sei que a rotina aqui é muito intensa e está todo mundo correndo de um evento para o outro, mas também pela riqueza do debate. Eu me sinto muito privilegiada por ter tido essa conversa com vocês. Muito obrigada a todos que nos assistiram aqui e que vão nos assistir em casa. E a gente encerra. Muito obrigada.